Para quem acompanha o canal deve ter percebido que o último vídeo que eu publiquei foi um curta-metragem de 18 minutos. Esse filme que foi escrito, dirigido e editado por mim vai ser o tema desse vídeo aqui. Quero contar um pouco sobre como foi a gravação, a experiência, né? Vou contar algumas curiosidades também da produção. Por exemplo, como a gente amassou um capô e quebrou um para-brisa de um carro. Na primeira parte desse vídeo eu vou falar tudo sobre os fantasmas de Petra do Carmo e na segunda parte eu vou tentar dar algumas dicas aí para se caso você tenha interesse em produzir um filme independente também. Vamos lá, eu escrevi esse filme mais ou menos em agosto de 2020. E assim que eu tinha o roteiro em mãos, né, eu fui atrás das locações, fazer a produção. Bom, o primeiro lugar que eu procurei foi uma delegacia, porque o filme se iniciava dentro de uma delegacia. A Petra ela iria surgir numa delegacia de madrugada pedindo socorro, né, se entregando. Bom, e quando eu bati na porta do delegado pedindo, né, para usar a sala dele, ele achou extremamente esquisito, porque ninguém tinha pedido isso antes. Ninguém tinha sido tão idiota antes. Tanto que ele pediu o roteiro, ele mandou para a capital, ficou mais ou menos um mês, eu não faço ideia de por quantas pessoas passou esse roteiro. Mas depois de tanto tempo eu recebi uma boa notícia, né? Finalmente eu descobri que eu não poderia usar a delegacia. Eles decidiram que não, eu não faço ideia do porquê. Eles disseram que não podia, não justificou, né? Mas eu fui muito ingênuo de pensar que eu poderia usar a delegacia. Bom, depois disso eu fui obrigado a voltar no roteiro e tentar adaptar, né? Nesse momento eu decidi que Petra não iria aparecer mais em um quartel, mas em sim um supermercado, pedindo para ser levada em um quartel. Eu poderia sim tentar simular uma delegacia, mas não dá, ia ficar galhofa, já é um inferno tentar simular uma sala, e pensa uma delegacia. Mas de qualquer forma não foi difícil arrumar um supermercado, tá? Um supermercado aqui perto de casa, ele apoiou na hora, nem precisei entregar roteiro nem nada. Mas depois disso eu teria 3 coisas para resolver. Eu precisava de uma loja de material de construção, eu precisava de uma cena que teria tiro, eu queria que o tiro fosse convincente, de preferência com uma arma de verdade, e a cena mais difícil do filme, que foi a cena do atropelamento, que eu queria quebrar um para-brisa de verdade. A loja de material de construção não foi difícil, tá? Na primeira que eu fui, eles apoiaram. A cena de tiro também foi muito fácil, porque um clube de tiro apoiou e tinha um tutor ali do lado, ajudando e tudo. Consegui utilizar uma arma real, registrada e tudo mais. Não foi. Mas a cena mais difícil ainda estava pendente, né? A cena do atropelamento, que eu não tinha um carro. Afinal de contas, ninguém ia doar um carro para ser destruído. Por isso eu decidi que eu ia usar o meu carro. Freia um pouquinho. Não freia assim, meu bem, não freia assim. Não sabe, eu achei que você ia fazer alguma outra parte. Mas depois disso eu tinha mais um problema, quem que iria topar ser atropelado? Por sorte eu tenho um amigo maluco, né, o Alistair, que ele topou de primeira. Então a gente literalmente jogou ele num para-brisa, em um carro em movimento, sendo que a atriz não sabia dirigir. Mas sinceramente não precisa de saber dirigir para atropelar alguém, né? Mas eu esqueci de mencionar que a atriz é minha namorada, então isso facilitou as coisas, né? Além dela não ter recebido diária nem nada, ela não se importou em ficar embaixo dos cacos de vidro ali. Inclusive ela chegou a cortar o dedo, mas enfim, ela sabia dos riscos, não foi nada obrigado, nem nada, tá? Ela sem dúvida foi a pessoa que mais acreditou no projeto e apoiou. De qualquer forma, a cena estava feita, né? E lembra da loja de material de construção? Então, a moradia, quando a gente estava gravando dentro do lugar, eu comentei que uma ajuda financeira seria bem-vinda, e eles perguntaram quanto, e eu todo sem graça, falei, R$400 seria ótimo, e enfim, eles arrumaram R$400 lá na hora. Foi uma grande surpresa, porque eu nunca precisei prestar conta desse dinheiro. Foi uma grande confiança que eles deram a mim, foi muito bacana, e isso foi uma das coisas que viabilizou o filme. Bom, e durante todo o procedimento de gravação, vieram alguns professores de cinema aqui em casa, alguns amigos, fotógrafos e tudo, eles assistiram, eles leram o roteiro, opinaram, então isso me ajudou muito a encaminhar. Normalmente eu gravava uma cena por dia, não levava mais que 1 hora, tá? Eu conseguia ser ágil assim, justamente por causa do planejamento. Eu nunca chegava numa locação sem saber o que fazer e tentando decidir os planos, nem nada. Não tinha nada improvisado. A única coisa que eu posso dizer que foi improviso foi da parte dos atores, porque eu não entreguei um roteiro para nenhum deles. Na verdade, durante a gravação, eu narrava o que eles precisavam falar e eles reproduziam da sua forma. Eu fiz isso para deixar o ator mais à vontade, afinal de contas, na equipe, se eu não me engano, tinha uma ou 2 pessoas que tinham experiência com atuação. Tinha gente ali que nunca tinha atuado com uma câmera, e isso ajudou muito para entregar uma interpretação mais natural. Não olha para mim quando você acabar de falar. Eu olhei. Olhou para mim. Existe uma área aqui, ó, você não pode olhar.
Só aqui. Você olha aqui, se você quiser olhar para cima, se quiser olhar para lá. Aqui, não. Se eu ficasse focado muito no texto e quisesse que ele reproduzisse certinho, palavra por palavra, eu ia estar lá até hoje. E lembrando, claro, que eu era o único membro da equipe, né? Eu estava dirigindo, eu estava fazendo áudio direto, eu estava mexendo com a luz, eu, enfim, estava com a câmera na mão, eu era tudo. Isso me ajudou muito no orçamento, mas foi muito arriscado, tá? Eu realmente acredito que uma equipe menor é melhor. Pensa muito se você realmente precisa de alguém para bater claquete, ou se é realmente necessário alguém segurar o microfone. Eu mesmo gravei com o microfone conectado direto na câmera. Eu acompanhava o gráfico sem fone de ouvido, pela tela da câmera. Eu sei que isso é extremamente arriscado, ninguém recomendaria esse tipo de coisa, mas eu conheço o equipamento que eu tenho, eu sei que não teria problema, realmente não deu. Falando nisso, né, o equipamento que eu usei foi uma filmadora Sony AX700. O microfone foi um shotgun da Yoga 9600. Eu recomendo muito esses dois equipamentos, tá? É um pouco caro, ainda mais para uma câmera que não troca a lente nem tira foto, mas para quem pretende gravar filme é essencial. Uma coisa que eu acredito muito é que cinema não é inclusivo, muito menos acessível e democrático. Você pode até ter o melhor roteiro do mundo, a melhor ideia do mundo. Se você não tiver um equipamento decente, gravar no celular, sem áudio, sem luz, o filme não vai ficar legal. Cinema é 50% subjetividade e 50% técnica. Não se faz um filme sem saber teoria de diafragma, entender sobre ISO, sobre linguagem, não tem como. É necessário estudo, é necessário repertório. E eu sempre falo que a melhor forma de aprender cinema é assistindo filmes, mas também não pode esquecer de ler. Se você for bem leigo no assunto, eu vou recomendar uma leitura, tá? É um livro brasileiro, tá? De um camarada chamado Carlos Gerbasi, chamado Primeiro Filme. Esse livro ele explica o básico, né, sobre planos, nome técnico, ética de trabalho em set, né, enfim. Nada muito profundo, mas é muito bacana para começar. Se eu precisasse deixar uma recomendação, uma dica para vocês, se você tem interesse em produzir filme, eu vou repetir as palavras de Herzog, tá? Ele acredita que para fazer cinema é necessário ter um pé na criminalidade. Eu acredito nisso também. Não se faz filme independente sem pelo menos cometer um crime, uma infração. Seja gravar em algum lugar proibido, usar cenário sem autorização, gravar cena de atropelamento sem avisar a prefeitura, né, para eles fecharem a rua, dar um tiro real, né, essas coisas são inevitáveis. Você precisa ter coragem de abraçar a responsabilidade, porque você como diretor vai ser o responsável pela segurança de todo mundo. A população ainda tem aquela ideia um pouco ignorante de que fazer cinema é perda de tempo. Os bombeiros, eles jamais vão sair lá do quartel para ajudar você numa cena de incêndio. Um dono de imposto de gasolina dificilmente vai deixar gravar dentro da conveniência. Primeiro porque os clientes não vão gostar, pode ser que ele perca a venda, e ele também não está afim de se colocar em risco, não sabe se o filme tem viés político ou não. Todo tipo de empecilho acontece numa produção independente. A menos que você tenha dinheiro, aí é outro assunto, mas em produção de guerrilha isso não vai acontecer. No melhor dos casos você vai chegar com R$50 para alguém e falar, você topa nos ajudar? Então eu vou separar alguns pontos aqui para resumir. Você precisa ter dedicação e nunca desistir do filme que você está fazendo. Porque você não está só queimando seu nome, você está queimando o nome do movimento. Porque veja bem, o dono do supermercado jamais abriria para outro produtor independente se o meu filme sequer saísse. Eles iam olhar e falar, esse pessoal não faz filme, não mostra para ninguém, não sai. Perda de tempo isso aí. Mesmo que você tenha achado o filme uma porcaria, você tem que lançar o filme, você tem que mostrar para as pessoas, você tem que chamar elas. Não deixa de fazer uma pequena celebração no lançamento, chama os atores, todo mundo. Eu mesmo fiz isso aqui em casa, tava no meio da pandemia, então eu fiz de 10 em 10, ofereci uma bebida, uma comida para eles, enfim. Eu entendo que às vezes no meio da produção você já repetiu tanto aquela história que o filme para de fazer sentido, fica tudo sem graça, você acha que o filme não presta mais, mas isso é aquela visão deturpada porque você está muito próximo. Você não vai ter um patrão para cobrar você, então tudo depende de você. Esse é o maior desafio de uma produção independente. O maior inimigo dela é você mesmo, que você vai querer desistir, você vai cansar daquilo, você vai achar que você está gastando demais, vai perder a graça. Mas não seja essa pessoa, tá? Não desiste do projeto. É preciso ali abraçar a responsabilidade e terminar de qualquer forma. É claro que depois que o filme está pronto, você decide se você quer colocar em festival ou se não. Se você pretende, você tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, eu coloquei música ali que tem problema com direito autoral, e que se eu quisesse colocar num festival eu teria que tirar elas. Mas eu decidi que não, eu não quero botar em festival, eu prefiro que as pessoas assistam. Então se você não assistiu o filme, vai lá, dá uma olhada. Eu vou deixar aí na descrição, dá um feedback se gostou, se não gostou, enfim.
Bom, então o vídeo é esse. Se gostou, deixa um like, um comentário. Não esquece de ver o filme lá, tá? Até o próximo e tchau!